A proposta desse vídeo em conexão com o primeiro vídeo que eu gravei para falar do pano de fundo que surgiu as escrituras, principalmente o livro de Gênesis, o livro de Moisés, Pentateuco, principalmente o primeiro, como também outros, e também o que levou João a escrever. Qual era o pano de fundo, a visão, o que eles pensavam, qual era a defesa, qual era o sentido apologético desses livros. E para que vocês entendam, então, acabamos falando que no primeiro momento, naquela época, quando Moisés escreveu, a visão que eles tinham era cosmogônica e também cosmológica. Basta assistir o vídeo, vocês vão entender um pouco. E depois a Idade Média, a Idade Antiga era essa que eu citei, a visão que eles tinham, que era a cosmovisão, e agora, na Idade Média, a visão era teológica, portanto, uma visão bem restrita e até mesmo um pouco errada, né? E depois eles passam, a partir do advento iluminista, o iluminismo, eles passam a ter agora uma visão antropológica, cuja centralidade, o centro é o homem, e depois disso a perspectiva de cosmovisão era linguística somente, isto é, a língua não é a definição da verdade, que é o símbolo que ela retrata, mas agora a língua se define por ela mesma, então tudo que eu nomear nesse sentido virtual é a verdade, né? Baseado lá em Protágoras, né? Que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, depois um outro filósofo, né? Orgias, né? Que dizia que a linguagem agora se define nela mesma. E para que a gente chegue no comunismo e no tempo a qual estamos vivendo, e para de alguma forma evidenciar que comunismo, socialismo é uma religião, nós agora vamos fazer uma conexão a partir de uma visão chamada igualitária, o igualitarismo, que é a narrativa e a grande defesa do socialismo, e nós vamos entender que isso é um problema. E para ministrar sobre isso, eu quero ler Isaías 14, 12, no primeiro momento, depois Gênesis. Mas primeiro Isaías 14, 12, que diz: Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações, e dizias no teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei igual, semelhante ao Altíssimo. Repare a ênfase. E agora, Lúcifer, que agora quedou, caiu, expulso por Deus, vem persuadir a raça humana com a mesma proposta. E lá em Gênesis 3,5 diz assim, Gênesis 3,4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vós sereis semelhante, como, igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E, numa maneira irônica, agora, no versículo 22, Gênesis 13, 3, Deus diz, então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Ironicamente, para dizer assim, como que você imaginou, andando comigo, que seria como eu? Então aqui o objetivo então da raça é ser igual, e esse é o grande problema que nós vamos encontrar a partir desta ministração. E por isso preciso falar sobre o gnosticismo. O que seria isso? Resumidamente, o gnosticismo é uma ideia a qual a matéria é má, tudo que é matéria é má, e tudo que é espiritual, de certa forma, é bom. Tem o gnosticismo platônico, como também o gnosticismo maniqueísta lá da Pérsia, né, que inclusive Agostinho de Ponaera, né, um dualismo, um Deus do bem e o Deus do mal. E isso agora parasita o cristianismo como um vírus que não tem organismo, então ele precisa parasitar. Então, no gnosticismo, ele tem o seguinte postulado. O Deus do Antigo Testamento é mau, e esse Deus mau chamado Demiurgo, na mitologia grega, ele, de alguma forma, vê espíritos livres e agora querem aprisionar o homem. Então, esse Demiurgo, que é o Yahvé do Antigo Testamento, na visão deles, cria a matéria e aprisiona o homem nessa matéria. E agora o homem precisa de um conhecimento. Por isso que a palavra gnosticismo veio da palavra gnose, que significa ciência, conhecimento.
é um conhecimento no sentido esotérico. E, portanto, agora vem Jesus Cristo, que é o Deus bom, né, em conflito com o Deus mau, e agora vai apresentar esse conhecimento para que o homem se livre desse aprisionamento que é a matéria. E o objetivo, então, do igualitarismo não é pregar o ateísmo, mas substituir o cristianismo como uma religião imanentista. Nós cremos, e vocês precisam entender os termos, nós cremos num Deus que é transcendente, ele está além da matéria, ele está em outro lugar, além de tudo isso que é matéria, mas esse Deus também é imanente, isto é, ele também está na matéria, mas livre dela, mas habitando, isto é, estando em todo lugar. Esse conceito é de onipresença, né? Mas Deus é livre de tudo, não está aprisionado, como é o panteísmo, que diz que Deus está em tudo. Mas vamos elaborando sobre isso. E o interessante é que esta pessoa que agora precisa descobrir isso, e segundo eles, né, esta filosofia que é um amaranhado de visão da Cabalá judaica, né, que é uma espécie de hermenêutica, como também de uma mistura com a mitologia grega, como também a filosofia e como também a visão zoroastra da Pérsia, né? A zoroastria da Pérsia. Mas então, a partir disto, esta ideia do gnosticismo é de criar uma religião imanentista. E a pessoa, então, quando é iniciado nisso, eles diziam que Jesus chamou alguns homens, né, que tinham essa pneumática, esse conceito de compreender as coisas, e trouxe alguns segredos que esses homens agora iam explicar para nós. Mas a pessoa, quando é iniciada na gnose, ele não vai, de fato, entender tudo sobre gnosticismo, mas ele vai sendo iniciado nisso, essa é a ideia, e vai sempre aprendendo as coisas, a filosofia, até que esse conjunto de ensinamentos fique claro para eles, mas nunca fica claro. E isso é oposto ao cristianismo, nós precisamos perceber isso. Ao contrário do cristianismo, que tem um livro que apresenta a doutrina. A gnose, ela apresenta uma iniciação esotérica. O que significa esoterismo? Aquilo que está por dentro, né? Aquilo que é desenvolvido lá dentro, né? Um segredo místico que o ser humano que está dentro dele, ele vai desenvolvendo isso. Em contrapartida, o cristianismo, ele é a religião do livro, que apresenta a doutrina do que tem que ser. Não existe segredo. João, capítulo 15, versículo 15, diz que Deus não nos chamaria mais de servo, mas nos chamaria agora de amigos, porque revelaria tudo, né? Não haveria um desenvolvimento de revelação, embora a revelação é progressiva dentro da teologia, mas essa progressão chega até Cristo, que agora revela esse plano maravilhoso que é a salvação. Isso não quer dizer que a pessoa não se desenvolve nisso, aprendendo mais e mais, pelo sentido do que o homem é diacrônico, né? Mas diferente do gnosticismo, não é passos, né? E, infelizmente, algumas religiões usam disso através de 5 passos, 7 passos, 12 passos, 7 elos. Isso, de certa forma, é um gnosticismo. Mas o gnóstico, em contrapartida, né, contra e antagonia ao cristianismo, ele está escondido, oculto. E quanto mais ele vai se citando, mais vemos o quanto ele é satânico. E a gente vai perceber nos dias atuais. E o gnosticismo, de fato, é uma tentação para o homem. Há uma única coisa, há um único elemento, há um único fenômeno que pode nos livrar do gnosticismo. É o cristianismo bíblico. A religião do livro nos livra dessa ideia esotérica, né? Então vamos entender um princípio aqui. Todo ser é contingente. Existem seres necessários. Pelo menos um ser necessário que é Deus. Está isso muito bem dito por Tomás de Aquino nas suas 5 vias, né? Deus é a causa incausada que causou todas as coisas. Mas não é tema
para se dizer agora. Mas entendamos o que é contingência. O que é contingência? É o não necessário. Por exemplo, eu sou um ser contingente. Eu existo, mas um dia eu não existi. E se eu não viesse a existir, não havia necessidade da minha existência e um dia também não mais existirei. Por isso, esse ser contingente ele é contido. Ele depende, ele tem limites, né? E essas limitações é que, por exemplo, eu não posso voar, eu não posso respirar dentro d'água. Então eu vou percebendo que eu, além de ser um ente que veio a existir, eu sou contido, né? Atos 17, 28 diz que por ele nós vivemos, movemos e existimos. Mas essa minha contenção de contingência diz que não há necessidade da minha existência e dentro da minha existência eu sou limitado. E repare que Isaías 14, 12, Gênesis capítulo 3, versículo 4, subiu uma certa vaidade em Lúcifer, como também no homem, de ser igual a Deus. Então todo o problema do pecado é o orgulho. E o homem quer se livrar da sua contingência, da sua limitação, do ser contido, e isso se dá pelo orgulho. E o homem quer ser absoluto e agora não quer aceitar mais os seus limites, né? Em uma modalidade virtual. Algumas igrejas dizem, você pode, você conquista, você... E quando a gente vai deparando com a realidade, a gente vai percebendo que não é bem assim. Mas então esse fundo de gnose nos leva a pelo menos duas paixões para trazer o homem a esse orgulho. E quais são essas duas paixões mestras nesse objetivo revolucionário, né? Saul Alinsky, né? Ele escreve no prefácio do seu livro, dizendo que o primeiro ser revolucionário foi Lúcifer, né? E de fato foi. E existe duas maneiras, duas paixões no ser humano que o leva a ser esse ser revolucionário. O orgulho e a sensualidade. E eu vou explicar isso para você. Se você conseguir quebrar isso no ser humano, você quebra as amarras, as fronteiras morais. Segundo o gnosticismo, ele aprisiona esse ser contingente. Não matarás, não adulterarás. E, de alguma forma, essas amarras também trazem um senso de hierarquia. Se eu sou contingente, né, a minha dependência não é em mim, mas é em outro, e esse outro só pode ser Deus. Mas, por essa hierarquia, de eu entender a minha diferença, a desigualdade que há entre eu e Deus, eu preciso agora quebrar isso por um orgulho. E esse orgulho não só é trabalhado nele, como também na sensualidade. E essas amarras aprisionam o homem. Como então podemos justificar isso? Como evidenciar, pregar essa doutrina? Pela gnose, somente pela gnose, você consegue justificar o igualitarismo, isto é, ser como Deus, não haver amarras biológicas, não haver amarras antropológicas, mas eu preciso libertar de tudo isso. Aí vem a ideologia de gênero, né? Homem não é mais homem, ele pode ser o que ele quiser ser. É uma libertação sensual, da sensualidade, sexual, do sexo, no sentido de gênero, como também a libertação moral. Não há hierarquia. Eu não preciso prestar conta para ninguém. E o gnosticismo, só o gnosticismo, ele nas suas variações, e a gente vai perceber isso, ele libera o homem. Então, a gente sabe que, biblicamente, o estudo antropológico bíblico diz que os homens são iguais na sua essência. Isto é, eu e a minha esposa somos iguais em essência à imagem de Deus, mas somos diferentes em funções. E quando houve a queda humana, Deus precisou estabelecer ordem para conter esta proliferação do pecado através de hierarquia. O homem dominaria sobre a mulher, mas também amaria a mulher, como Cristo amou a igreja, como a mulher se comportaria no sentido submisso ao homem, mas isso é um outro caso. Mas esta hierarquia, então, social, nasce toda a civilização. E agora, se a gente perceber, é uma beleza
como é uma orquestra sinfônica. Repare que a orquestra sinfônica ela tem que ter um ritmo, um sentido de desigualdade. Todos os instrumentos não são iguais, né? Cada um tem o seu sonido, mas eles são harmônicos quando tocados ao mesmo tempo. Então, o sentido da humanidade para perceber Deus é esse sentido, entre aspas, e o termo, repare que está no contexto, é de desigualdade, isto é, diferença. Quando nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus chamou uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a unidade, né? Então, ministérios diferentes, cujo objetivo é a unidade da palavra, para preservar o povo unido, né? Em harmonia, ao mesmo tempo como uma orquestra sinfônica. E a partir do momento que eu prego que a civilização é igualitária, inevitavelmente, eu vou transformar tudo em uma visão monocrática, uma visão cinzenta, e esta ideia de igualdade social, que é a pecha da esquerda, né, o aparelhamento da esquerda, é uma maneira de eu trazer uma civilização triste, né, e esses homens chamam isso de uma civilização de igualdade. Repare que todo sistema socialista, comunista, as pessoas são tristes, estão cinzentas devido a essa igualdade forçada. Nenhuma planta, nenhuma árvore, nada, nenhum cachorro, nem as minhas impressões digitais, nada é igual. Isso tem um objetivo. Mas a ideia, então, de transcendência também é percebida na questão da desigualdade. A ideia da transcendência também é percebida no sentido desta ideia de unidade multifórmica, como a gente vê na Trindade. Parece um absurdo nos dias de hoje, mas é uma verdade. A Trindade econômica, o sentido dela a se relacionar com o ser humano, Deus Pai manda o Filho que se subordina ao Deus Pai, e o Deus Pai e Filho manda o Espírito que se subordina a estes. É um sentido de hierarquia para mostrar como Deus se relaciona com a humanidade. Embora a Trindade ontológica não havia essa subordinação, ela só é dada na relação com o homem. Mas então esse senso de igualdade traz a ideia do não superior, né? Por isso que Jesus se submeteu ao Pai, para mostrar essa superioridade, ele na condição de homem-deus. E em escala de hierarquia. Por isso a religião se torna, sem esse princípio, né, de distinção, de desigualdade, ela só vai se tornar imanentista e não mais transcendente. Né? O sentido de transcendente é Deus está além de tudo isso. Quando eu digo que tudo é igual, não existe mais Deus. O ser humano passa a ser o seu Deus. Por exemplo, a visão romântica de Rousseau, que dizia que o homem nasce bom. Como Protágoras dizia que o homem a medida de todas as coisas. Então, quando nós vemos isso, como também Rousseau diz que o homem é bom, traz a ideia da imanência. Por quê? Porque através de Rousseau veio uma ideia que já existia do panteísmo. A palavra pan significa em tudo, tudo. Teísmo é Deus. Deus está em todo lugar. Deus é um animal, Deus é uma barata, Deus é uma árvore, Deus é um ser humano. E isso traz a ideia que o ser humano é ontologicamente como Deus, sendo que Deus está em tudo, eu passo a ser Deus. Então, ontologicamente, eu sou bom como Deus é. Quanto mais a sociedade é desigual, no sentido de diversidade, mais ela é bela e colorida. Quanto mais ela é igualitária, mais ela é triste e cinza. Por exemplo, Lenin dizia que na França, para instaurar o socialismo comunista, ele dizia, não persiga a religião, você vai fazer mártires. Como Tertuliano dizia, que a semente da igreja é o sangue dos mártires. Mas Lenin então dizia na França, né? Na Rússia ele fez de outro jeito, mas ele dizia que se você perseguir o cristianismo, você faz mais mártires. Ele dizia assim, transforme a sociedade em igualitária e você vai acabar com a religião. E a gente percebe isso na França,
pelo iluminismo francês, né? A ideia do racionalismo francês. E quando você quebrar como você quebra a resistência religiosa em coisas secundárias de modo prático, as pessoas, então, para atentar contra o cristianismo, eles não foram direto ao cristianismo, mas eles começam a quebrar pouco a pouco essa resistência e a gente vai aceitando isso nas formas secundárias, através de formas secundárias, através de costumes que vão sendo impostos a nós, de modo que a gente vai se relevando. Isso vai quebrando a nossa resistência aos poucos, de modo que não fazemos mais relação das coisas concretas, temporais, das doutrinas que defendemos. Então, a gente, sem perceber, está defendendo as coisas erradas, mas racionalmente, isto é, idealmente, na mente, a gente está pregando o cristianismo. Mas, na realidade, a gente está pregando outra coisa. Então, nós temos que viver o que pensamos, sobre pena de que mais tarde vamos ter que pensar o que estamos vivendo. Temos que levar às últimas consequências a doutrina que professamos. É a única maneira de nós defendermos tudo isso. Então, a igreja deve ser, como diz Edmundo Burke, ela deve ser inalienável. Ela não pode se alienar a nenhuma causa, a não ser o livro, para que ela faça essa coesão moral. E o gnosticismo é a doutrina, então, metafísica que justifica o igualitarismo. Então, duas maneiras que nós temos de conhecer a Deus: transcendência ou imanência. E isto é o grande perigo, e Agostinho escreve isso no livro Cidade de Deus. Quando ele dizia que o conhecimento transcendente leva a amar a Deus, levando o esquecimento de si mesmo. Então, quando você conhece Deus, leva você ao esquecimento de si mesmo, né? E aí você passa a amar o próximo também. Ou, quando você ama a si mesmo, leva isso a um esquecimento de Deus. Quando você faz um conhecimento esotérico, eu sou bom, eu sou maravilhoso, e aí isso automaticamente não é para você, às claras, eles não vão pregar para você esquecer Deus, mas quando você ama a si mesmo, você tem um conhecimento de si mesmo, levando você ao esquecimento de Deus. E aí Agostinho dizia que a cidade do demônio não é quando as pessoas amam o demônio. Ninguém vai pregar para você amar o demônio. Ninguém vai querer isso. Mas quando você tem o esquecimento de si mesmo, não é quando os homens, o esquecimento de Deus, na realidade, não é quando os homens amam, eles têm que amar a si mesmo, até levar ao esquecimento de Deus. E quando isso acontece, automaticamente você vai servir o demônio, ou pelo menos ser cúmplice do demônio nesta revolução que começou nos céus, atentado na terra, e isso é o caos que nós vemos hoje, que foi entrado o pecado no homem. E uma das autopromoções que nós vemos dentro da religião é esses livros de autoajuda. É uma espécie de gnose oculta. Você pode, você conquista. E quando você começa a amar você, a qual as pessoas hoje têm pregado, ama você, você deve amar você acima de tudo, é um gnosticismo escondido. E a partir do Renascimento, né, que não era algo novo, tem os seus pontos positivos, inclusive a volta às escrituras, ad fontes, mas houve também o ressurgimento de um pensamento grego, né, de Parmênides, que dava a ênfase à razão e negava também a multiplicidade dos seres. E Heráclito pregou ao contrário disso. Então ele dizia assim, só existe identidade, não há mudança. E Heráclito dizia, não existe identidade, só há mudança. E isso surge o iluminismo. E Aristóteles, não, ele dizia diferente, que a potência e o ato estão na mesma unidade. Muda-se a substância, mas não a forma. Isto é, eu sou criança, hoje sou adulto, mudou a substância, mas eu sou eu mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir disso surge esta ideia que não há transcendente. O homem, através do antropocentrismo, o homem passa a ser o centro. E então, por conta disso, o conhecimento deixa de ser hierárquico, transcendente,
transcendente. O conhecimento não é de Deus, mas agora ele é imanente, está no homem, e isto está dizendo que o homem também é a medida de todas as coisas, levando à loucura de dizer que a verdade não existe, mas a verdade está contida no homem. O homem é o protagonista da verdade, cada um tem a sua. E o referencial desta verdade não é mais então transcendente, mas esta verdade é relativo ao ser. Né? Você não deve julgar, você não deve falar isso. Então, através disso é impossível estabelecer hierarquia sem a transcendência. Deus agora está dentro do homem, no sentido cristão é interessante e é verdade, mas agora é inclusive uma doutrina bíblica que o Espírito Santo habita no homem, mas sem a Bíblia para dizer sobre isso, Deus não está no homem mais, mas o homem é o próprio Deus. O homem passa a ser o seu próprio Deus, misturando a doutrina da glorificação futura com a deidade presente. Quando nós vemos o neopentecostalismo falar do batismo com o Espírito Santo, sem falar da Bíblia, o homem passa a ser o seu próprio Deus. E ele começa a viver nessa virtualização. Para Gnose, então, Deus não habita o homem, e sim o homem é o próprio Deus. Nós vemos algumas denominações, inclusive presidentes dessas denominações, dizendo que o pecado do Espírito Santo é você pecar contra você, porque você é o seu Deus. E esse sentido de perca, de alteridade, né, é uma natureza e uma condição do que é o outro, né, do que é distinto, no sentido de hierarquia, quando isso se perde, cada um passa a ser o seu Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse conceito cristão de superioridade do próximo é para levar ao sentido de hierarquia de uma liderança acima de todas as outras. E essa liderança que opera sobre todas as outras é o próprio Deus. A igreja, então, passa, nesse sentido gnóstico, ela passa a ser sentimental. E por ser sentimental, ela não luta mais. Então ela passa a dizer que aqueles que lutam, aqueles que brigam pela verdade, não estão num contexto cristão do amor, por esse sentimentalismo que é surgido. E eles dizem, ao invés de brigar, vamos nos abraçar. Não importa mais a luta. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz uma coisa muito interessante. Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Cristo Jesus, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque o nosso Deus é santo. E o sentido de santidade nos faz lutar, e Pedro diz que nós devemos cingir os lombos. O que significa isso? No Antigo Testamento, quando um soldado judeu ia lutar, ele usava não calças como nós hoje usamos, então para que ele pudesse correr, ter uma habilidade melhor e não tropeçasse no seu próprio vestido, dizemos assim, ele precisava subir o cinto, cingir os lombos, levantar os cintos para que ele não tropeçasse. E Pedro traz essa linguagem no sentido da mente. O que ele está querendo dizer? No sentido militar, nós temos que conhecer para que a gente possa lutar. Efésios 6,10 diz, no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele diz para que a gente fortaleça no Senhor, revista dessa armadura, e esta armadura não é um símbolo para sentimentos, né? Não é o símbolo de campanha evangélica, mas isso é o que a Bíblia apresenta de Deus, a sua força que está contida em Cristo, que manifesta pela doutrina bíblica. O grande poder verbal da igreja
é se fazer distinto de todas as outras religiões. E quando nós damos a ideia que existem inúmeras religiões e Deus é um só, nós estamos perdendo o grande recurso verbal do cristianismo. E nós precisamos, nos dias de hoje, ter esta ousadia de dizer que só existe uma verdade. E essa verdade ela é lógica, ontológica, como também antropológica. E essa verdade é Cristo Jesus. Nós precisamos de verdadeiros soldados para lutar contra tudo isso. Então, quando existe essa doutrina do igualitarismo, que é muito pregada pelo socialismo, no objetivo de tudo ser igual, eles estão, por detrás disso, vem o totalitarismo, né? Satanás quis não só ser semelhante a Deus, como quis ter um trono. O homem não só quis ser semelhante a Deus, como quis agora ter um trono, a revelia do trono de Deus. Como o diabo quis ter um trono, a revelia do trono de Deus. E quando se prega igualitarismo, todos são iguais, nós perdemos a beleza do distinto, né, das diferenças, e essas diferenças que traz o belo, o colorido, e não o cinza da igualdade que se prega para chegar no comunismo e no socialismo. No próximo estudo, então, falarei sobre esse sentido comunista, que é uma religião secular. Deus abençoe, espero ter edificado vocês em nome de Jesus.